Uma pergunta que geralmente me fazem nos vídeos que eu falo sobre financiamento de imóveis. Posso fazer uma reforma em uma casa financiada? E no vídeo de hoje eu quero falar especificamente do seguinte: posso fazer laje em casa financiada? Esta também é uma pergunta muito frequente. E por falar nestes assuntos de reforma, de construção, de laje na casa financiada, o outro assunto que eu quero falar é sobre a necessidade de uma casa para ter um financiamento aprovado pelos bancos, da obrigatoriedade desta casa possuir uma laje. Até o ano de 2019 era bem comum que fosse obrigatório que a última laje fosse uma laje forro. Hoje já não temos mais esta obrigatoriedade. A obrigatoriedade hoje é que, se for apenas uma cobertura, então que esta cobertura, que a parte dos cômodos, dos ambientes, tenha um forro, ou seja, você pode ter uma cobertura com telhado e você pode ter um forro. E também agora você pode ter uma casa com laje apenas com reboco, com acabamento nesta laje, seja em um reboco de argamassa ou seja mesmo naquele acabamento de gesso liso. É possível que você faça assim a sua casa e consiga financiar a sua casa, vender a sua casa através de financiamento pelos bancos. E respondendo às perguntas que me fazem aqui a respeito de reformas de casa financiada, então vamos lá falar a respeito de se eu posso ou não posso fazer uma laje em uma casa financiada. Nós temos que analisar alguns pontos aqui muito importantes na hora de fazer uma reforma em uma casa financiada. Não é que você não pode fazer uma reforma. Alguns tipos de reforma você não pode fazer aí na sua casa financiada, a casa que você ainda está pagando o financiamento. Esse tipo de reforma, se for uma reforma estrutural que interfere nas mudanças da casa, e aí é importante você ter uma ideia que, se você já comprou a sua casa, está pagando a sua casa, esta casa é a garantia do seu imóvel. É por isso que, para construir, você precisa da aprovação do banco e, em algumas situações, você precisa de uma aprovação da prefeitura também. Por exemplo, na cidade de São Paulo, reformas que acrescentam ou diminuem mais do que 30 metros quadrados aí na sua construção, obrigatoriamente você precisa de um alvará de reforma aprovado pela prefeitura. Em outras cidades isso também pode acontecer, e até para qualquer área de reforma você precisar de uma aprovação da prefeitura. Neste caso, o banco vai exigir de você também um projeto aprovado lá na prefeitura. Ou seja, algumas coisas você não pode fazer aí na sua casa, que são reformas que o banco não vai permitir, mas que você tem que fazer um projeto e apresentar para ele. Por exemplo, demolição de paredes ou construção de paredes, construção de ambientes, adequações de ambientes que vai ter a demolição, a retirada ou instalação de escadas. Você tem uma escada aí no imóvel que você comprou, você quer tirar esta escada, fechar um espaço de laje, você tem que ter uma aprovação aí do banco. Retirada ou demolição de pilares e vigas. Isto é extremamente perigoso, até nos casos que você não tem uma casa financiada, que esta casa já é sua e já está paga. É preciso um projeto para fazer isso, é preciso um cálculo, uma avaliação estrutural, porque você não pode tirar pilares. Geralmente, a avaliação estrutural vai te dizer isso, o avaliador, o engenheiro, o arquiteto que você contratar irá dizer para você que você não pode retirar aquele pilar ou que você não pode retirar aquela viga. Em se tratando do vídeo de hoje, você também não pode fazer uma laje. Esta é a grande pergunta. Muitas pessoas falam para mim nos meus vídeos lá no Instagram, falam assim: olha, Ed, eu comprei uma casa, minha casa é telhado, eu posso construir uma laje nesta casa e depois cobrir novamente? Olha, não, você não pode fazer isto sem a aprovação do seu banco. Mas, Ed, eu vou fazer isto e eu vou valorizar a casa vai ficar mais cara, isso não é lucrativo para o banco, já que o imóvel é uma garantia do meu financiamento. Caso eu não pague aquele imóvel, esse imóvel volta para o banco e ele vai ser leiloado para pagar aí os custos da minha casa.
Mas sabe qual o risco disso tudo? É que quando você constrói uma laje em uma casa financiada, você não sabe como é a estrutura daquela casa. E eu vou dizer para você, a maior parte dos imóveis financiados são construídos com uma fundação que não suportaria uma laje, principalmente se ela for construída apenas em cobertura. Em muitos casos, você teria que fazer um reforço estrutural para poder depois você colocar esta laje. Existem até alguns casos que as paredes são paredes construídas com blocos estruturais. Mesmo neste caso, é importante você saber como está a fundação lá embaixo, as sapatas, se aquele solo precisaria ter brocas, precisaria ter estacas, como que é as vigas baldrames daquelas paredes, daquela casa, se vai suportar uma laje. Por isso você precisa da aprovação aí do seu banco para fazer este tipo de intervenção aí na sua casa. Geralmente também é bem comum que você compra uma casa financiada e o pé direito é bem baixinho. O que é o pé direito? O espaço que você tem do piso acabado até o teto, até o forro da sua casa. Posso aumentar este pé direito? Olha, se for apenas um forro, você pode retirar o forro e subir este forro, mas você não poderá demolir uma laje ou retirar a cobertura total, aumentar ali umas fiadas de blocos de tijolo e refazer aí novamente o seu telhado, a sua cobertura ou a sua laje. Isso não é possível sem a aprovação do banco. Por quê? Senão, quando você faz esses tipos de intervenções, quando você faz obras aí na sua casa financiada, que você não tem a aprovação do banco, você perde a garantia. Mas o que significa esta garantia? Muitas vezes você compra um imóvel financiado e este imóvel ele é novo, ele é um imóvel que a construtora fez com o intuito de revender este imóvel, de revender esta casa. E você está entrando então em uma casa que é uma casa nova e você tem garantias sobre vários itens desta casa, revestimentos, pisos, paredes, alvenarias, cobertura, forro, fundação, estrutura. Tudo isto tem prazos de garantia e os prazos de garantia são definidos lá no manual do proprietário. Então, quando você faz uma intervenção sem a ciência do banco, sem a ciência da construtora, o que acontece? Você interferiu naquele imóvel e você perde aí a garantia daquele imóvel. Por isso, não é interessante que você faça intervenções sem o seu banco saber. O que você precisa fazer então? Quando você tem um imóvel financiado e você quer fazer uma intervenção, contrate um arquiteto. Você pode contratar um arquiteto, seja para te dar uma orientação, seja para fazer um projeto. Em casos de assessoria para todo o Brasil, eu posso fazer assessoria para você, eu faço esse tipo de serviço. Consigo fazer uma assessoria para você aí a respeito do seu imóvel, o que você precisa fazer. São assessorias que você não vai gastar muito. A partir do momento que você teve a sua assessoria e você contratou um projeto, você tem a ciência de que você vai fazer um projeto dentro das condições que o banco poderia aprovar. De posse desse projeto, da ART, anotação de responsabilidade técnica, se o seu responsável técnico for um engenheiro, registro de responsabilidade técnica, se for um arquiteto. Este é um documento emitido por esses profissionais. Você anexa junto com a sua planta, com o seu projeto e vai até o seu banco ou a sua financiadora para aprovar este projeto. Em alguns casos, haverá ainda a necessidade que esse projeto também seja aprovado na prefeitura. Nos casos dos quais eu falei aqui no início do vídeo, onde temos que suprimir uma área ou aumentar uma área ou ter uma interferência estrutural aí na sua casa, precisa desse projeto também aprovado aí na prefeitura da sua cidade. Galera, este foi o vídeo de hoje, um vídeo no qual eu falei um pouco sobre reforma em casa financiada.